Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago para vocês um tema bombástico para todos, uma nova teoria minha. Isto não quer dizer que esta teoria já não exista por aí, que eu tenho a certeza que já existe, mas como hoje, lá mais ou menos lá pelas 4 horas, surgiu-me assim uma ideia assim de repente, esta, esta informação em que eu me dei conta de que realmente nós, os seres humanos, somos seres, somos muito facilmente parasitados. Como vocês sabem, meus amigos, os parásitos, não é sobre isto que eu vou falar, mas para pôr em contexto, o que é a parasitação, não é? Quando nós ouvimos a palavra parasitação, pensamos logo em vermes, certo? Então, todos nós, os seres humanos, estamos parasitados. E todos nós sabemos que os parásitos, de forma muito direta, influenciam no nosso corpo, nas nossas ações, naquilo que nós comemos, nas nossas emoções. Para quem não sabe, eles fazem isso. Hein? Eles conseguem criar um mal-estar dentro de nós ou uma vontade. Para quê? Para que a gente consuma, por exemplo, um determinado produto. Ele também nos influencia nas nossas emoções. Para quê? Para que a gente, de certa maneira, faça o que ele quer. Ou ele cria certos estados de consciência, ou psíquicos, ou emocionais, ou mentais, de maneira a que nós façamos ou hajamos de uma determinada maneira para que eles se consigam alimentar. Ok? De alguma maneira, eles vão arranjar, através desses métodos, vão fazer com que a gente consuma algum produto, porque se nós ficarmos tristes, ficamos ansiosos, nós temos a tendência a comer porcaria e é isso que eles querem. Ou de alguma forma, eles nos manipulam. Ok? E também existe, e eu sei que vocês não sabem, mas os vermes, estes parásitos, muitas das vezes, eles reconhecem outras pessoas que tenham parásitos iguais aos que nós trazemos. Então, muitas das vezes nós pensamos que aquela pessoa que nos está a atrair, de certa maneira, é uma mulher importante, é uma mulher bonita, ou um homem, alguém, né? Atraente, mas são os nossos amigos parásitos, porque de alguma forma eles têm que passar genes. Então, se os genes puderem passar através de fluidos, através do contacto de alguma forma, é assim que eles vão fazer com que nós, de alguma forma, eles, quando encontrarem alguém que também esteja parasitado, com o mesmo tipo de vermes, existe ali uma atração psíquica. Ok? Podemos dizer que seja psíquica, mental, sei lá, emocional, não sei como é que esses vermes agem, mas é que eles agem desta maneira, sim. Então, assim, de grosso modo, já expliquei um bocadinho o que é a parasitação, o que é que pode ser os parásitos, não é? De que maneira os parásitos influenciam no nosso mundo, mas existe! Agora vem a minha teoria. A minha teoria não, que é esta teoria que já pode andar por aí, mas que só agora eu descobri por mim mesmo. Apesar de eu já ler um bocadinho em certas informações que podem ser parecidas. Então, só que, por incrível que pareça, eu estava ali na sala e de repente veio-me assim, parasitação. Ok, já descobri algo. E vocês vão dizer assim, Walter, o que é que tu descobriste? Já estás a falar de parasitação? Que tipo de parasitação tu estás a falar? E eu já vos vou contar que é algo que vai muito mais além dos parásitos que nós temos aqui na nossa barriga. Ok? Ou no nosso corpo. Vai muito mais além. Que eu achei
eu comecei a pensar um bocadinho e digo assim, raios, pode ser um parásito. Pode ser uma parasitação. Pode ser um egregor. Um egregor que nos parasita. Ou uma fonte externa, pode ser, não sei, algo, não sei, o próprio sistema da Matrix influencia as pessoas a agir de uma maneira ou de outra. E eu vou-vos já expor um caso para que vocês, um exemplo meu, para que vocês entendam mais ou menos para onde é que vão os tiros. Então, eu quando era jovem, quando tinha 14 anos, eu tinha um irmão, tenho o meu irmão, que era mais velho que eu, 4 anos, e ele foi o primeiro lá da minha terra a usar brinco. Tá? Lá na escola também, na escola secundária, também foi o primeiro. É claro, eu vi ele e também meti um brinco. Passando um tempo, também furei a orelha e meti um brinco. O tempo foi passado, então meti outro brinco aqui. Fiz aqui mais outro buraco, 2 brincos. Depois, disse assim, não, comecei a pensar um bocadinho. Mais tarde, e meti, apesar de toda a gente dizer que usar um brinco na orelha direita era paneleiro. Mas então eu não estava naquela ponho, não ponho, pá, a mim que me interessa aos outros. E meti. Então tinha 2 aqui e outro aqui. Depois, mais tarde, eu disse assim, vou meter mais um aqui. E furei mais outro. Depois, mais tarde, mais outro. Já tinha 4 e aqui mais um. Depois, decidi comprar uma argolinha e meter aqui, em cima. Não estava furado, mas meti. Depois, mais tarde, meti mais outro furo aqui. Imaginem, são 4, 5, 7. Passado um tempo, meti um na língua. Só que depois, passado 2 anos, tirei-o. Depois furei um aqui. Ainda tem aqui, se vocês veem, ainda tem aqui o buraco. Depois aqui, um piercing. Depois já estava com a minha ideia de meter um aqui. Antes de meter este da língua, estava a querer meter um aqui, mas eu estava assim, não meto, não se coisa. E com isto tudo, eu tenho que vos dizer algo. Passando, depois, até aos meus 25 anos, depois eu tirei-os todos. Não sei porquê, deixei só aqui o piercing. Este piercing daqui. Não está, agora já o tirei, já há bastantes anos, mas eu tirei tudo e deixei-os guardados em algum lado. Passados outros anos, para aí uns 3 anos de eu os ter tirado, eu disse assim, olha, vou experimentar. Já há tanto tempo que eu não uso os brincos, vou experimentar. E eu quando me vi ao espelho, eu digo assim, a sério? Eu usava isto? Eu vi uma realidade totalmente diferente daquilo que eu vivi antes com os brincos. E quando eu olhava para o espelho, eu dizia, uau, que giro, que bonito. Que espetáculo, sou o bam daqui da zona a usar os brincos. Ainda para mais, eram brincos femininos. Tipo com brilhantes. Tinha uma argola, aqui também usei, acho que também uma argolinha, depois também com um brinco com brilhante, tipo como se fosse um pequeno diamante. E eu quando me olhei ao espelho, eu digo assim, a sério, eu pareço uma... pareço... Vocês já sabem, não vou dizer nomes. Né? Com todo o meu respeito, mas eu olhei e disse assim, não pode ser. O que é que me aconteceu lá atrás para eu usar isto e agora, 3 anos depois de ter tirado tudo e olhar ao espelho, eu digo assim, é impossível, eu estou a ver alguém diferente. Quer dizer, o que eu estou a ver, eu detesto isso. Eu pareço um palhaço, pareço, sei lá, uma coisa que não está escrita. E lá atrás, houve uma outra pessoa que até me deu, assim, sem querer ofender, tentava-me dizer uma outra coisa. E eu nem ligava. E mesmo que ele me dissesse diretamente, eu naquela altura estava totalmente, eu fazia o que queria.
E eu dei-me conta agora que isto tem a ver com parasitação. E fiquem aí porque eu vou falar sobre isto mais aprofundadamente. Porquê? Porquê que isto é uma parasitação? Porque isto entrou de repente, quer dizer, isto é algo que no princípio era só um brinco, depois já passou para 2, já passou para 3, já passou para 4, já passou para 5, já passou para 7, e tu não paras. E tu has de notar que há certas pessoas, quanto maior for a parasitação, mais brincos têm. Eles começam a meter brincos até aqui na cabeça, assim, uns implantes grandes. Quanto maior é a parasitação, maior, quer dizer, mais influenciado tu ficas a fazer as coisas. Mais fazes. Isto, com as tatuagens, é a mesma coisa. Tu metes uma tatuagem, depois já queres fazer outra, depois já queres fazer outra, depois já queres fazer outra, depois mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Quanto maior for a influência do parásito, eu acho que isto é um egregor, um egregor astral, ou mental, desses que andam por aqui, pelo planeta Terra. Quando tu te ligas a estes egregores, tu és parasitado. E depois começas a agir de uma maneira que não é algo real, quer dizer, que não é algo propositado por ti, que não é de livre arbítrio, não és tu que escolhes. É o parásito. Quando ele te parasita, tu começas a agir de uma maneira incongruente. Para ti, parece que estás a fazer tudo certo, mas na realidade é o parásito astral que está a agir em ti. E para isto existem muitas outras variantes. E é claro que eu também tenho que reforçar aqui que existem outro tipo de parásitos. Ok? Como podem ser os parásitos astrais, ou entidades astrais. Pode ser também perfeitamente memórias e programas dos nossos antepassados, que faz com que a gente tenha uns certos memórias e programas e nós vamos agir assim, desta maneira, mas eu não vou falar sobre isso, ok? Vamos meter esse assunto de lado. E pronto, fecha aqui essa informação fica de lado. Mas sabemos que ela existe. Mas vamos falar, agora vamos só nos centrarmos aqui, nesta informação. Muito bem. E vocês vão dizer assim, Walter, ok, eu já entendi mais ou menos para onde é que vão os tiros. Certo? Existe um comportamento que tu começas a exagerar, né? Começas-te a comportar de uma maneira estranha. E quando tu despertas, tu dizes assim, uou! Quando tu te consegues desparasitar, ou porque, não sei, porque existe um dia e de repente despertas, né? Como por exemplo, quando eu falei nos últimos vídeos, sobre o poder da mente. Né? O poder da mente, não, sim, o poder da mente, mas é o segredo, sobre o segredo e a lei da Assunção. Né? Eu já tinha dito que eles, de certa maneira, eles acreditam que aquilo é verdade. Ok? O parásito entra, o egregor, eles conectam só a egregor, que eu acho que é assim que funciona, e depois começam a agir daquela maneira, ok? Começam-se a comportar daquela maneira. Eu sei que esta parte aqui não está muito bem explicada, também não vou explicar mais aprofundadamente, porque esta parte é mais difícil de explicá-la, ok? Como eles são parasitados, acreditam naquilo que estão a dizer, e depois vivem só da informação que vendem. Assim como todas as pessoas nos canais do YouTube, por exemplo, que falam sobre isto, normalmente o parásito, esse egregor, a qual ficam ligados, eles distorcionam a sua realidade, o ego vai à frente, o ego acredita
em tudo aquilo que ele leu, em tudo aquilo que ele aprendeu, apesar de que, eu já digo, a lei da Assunção e pronto, o segredo, etc, etc, tem muita coisa lá boa que se aproveita. Mas é preciso prestar atenção que essas pessoas que têm os canais do YouTube ou que são pessoas que dão conferências, eles vivem disto. E porquê que vivem disto? Porquê que eles não fazem outras coisas? Porquê que eles não... Eles têm esse poder, porque parece que eles são os mestres dos mestres, porquê que eles não criam um mundo melhor? Porquê que eles não criam, sei lá eu, uma empresa que possa ajudar mais o mundo? Hã? Que possa construir coisas melhores em vez de estar a esparcir esta realidade. Porque nós não precisamos, eu vou-vos dizer assim, e vou-vos ser sinceros, nós não precisamos nem da lei da atração, nem da lei da assunção, porque nós, o ser humano, já por si, já consegue isso. Ok? E sempre, seguindo a lei da assunção ou não, sempre vai haver gente que vai conseguir atingir os seus objetivos, ou realizar os seus desejos, e outros que não. Ou outros vai demorar muito e outros vai demorar pouco. Não é preciso a lei da Assunção, não é preciso a lei da atração, não é preciso nada disso. Mas, como todos nós, como eu estava parasitado também, eu já vos disse que eu estava-me a sentir mal no último vídeo, para quem me viu o vídeo. Eu lá disse que já há umas semanas que eu estava-me a sentir mal em relação a esses temas. E foi já aqui alguma coisa errada com este tema da lei da atração e com a lei da assunção, há aqui alguma coisa que está errada. E de repente, bom, vais! Então caiu uma ficha. Então eu soltei o parásito. Esse egregor, que eu penso que pode ser um egregor, como pode ser, sei lá, ligações a algo, ou mesmo a inteligência artificial, pronto, já olha, aquela pessoa está com fraqueza nesta área, vamos parasitá-lo. Vamos fazer com que ele acredite nesta ou que siga este caminho. Quando a pessoa não quer. Então ele vai ficando parasitado. A mesma coisa acontece com estes canais do YouTube, com estas pessoas. Eu não vou dizer, há pessoas que são mais sérias, outros menos, mas se nós analisarmos as suas vidas, nós vemos que eles tiveram altos e baixos. Então, se eles são tão poderosos na lei da Assunção, como é que é possível que eles atraíssem para si essa negatividade? Quando eles estão em baixo, quando têm doenças, quando têm acidentes, quando têm, sei lá, roubos, quando têm o que seja. Porque não só acontece neles, é também ao seu redor, com os seus familiares. Porque a lei da Assunção, ou como eles falam, nós atraímos para nós a vida que nós queremos, né? Certo? Então, mesmo as pessoas que estão ao nosso lado nos pertencem à nossa realidade. Então, se acontece alguma coisa errada à nossa volta, também está dentro da nossa realidade. Então, por que razão eles não conseguem modificar isso? Ok? É preciso pensar, é preciso aprofundar. Por isso é que eu estou a dizer, os parásitos, quando uma pessoa está parasitada, não consegue ver a realidade, não consegue ver. O ego não te deixa. É que o ego, nem sequer o ego, te deixa pensar o contrário. Ou julgar. Ok? Perguntar-te, será que eu estou errado? Ele não vai deixar. O parásito sempre te vai proteger. Para que tu não descubras a verdade. Porque nós não estamos conectados com o nosso ser superior. E aí é que está o problema. Mas aí já vos vou falar um bocadinho sobre o homem de barro. Ou falo já agora. O homem de barro. Nós somos o homem de barro. Então, o homem de barro está cheio destas crenças. E estas crenças que nós temos, é que nos conectam a estes egregores que andam por aqui. Podem ser egregores, eu já disse, podem ser egregores ou outra coisa qualquer, eu não sei. Eu intuio que seja qualquer coisa que anda por aí. Que nos liga a certas coisas. A termos este tipo de comportamentos. Então, este homem de barro, enquanto tu não soltaste tudo isto, todas estas crenças que nós temos,
E te conectares ao ser superior, porque eu já vos disse, a espiritualidade não existe. A espiritualidade está disfarçada. Como nós somos este homem de barro, nós nos identificamos como este homem de barro, então pensamos que somos este homem de barro. E quando nós começamos a tirar as camadas, essa suposta espiritualidade é um crescimento espiritual. Não existe isso de crescimento espiritual. O que existe é a expansão da consciência. Conforme vais tirando as camadas, a consciência vai expandindo. E aí começas-te a ver tal como tu és. Não é que a espiritualidade exista. Começas-te a ver tal como tu és, aquilo que tu és. As camadas que estão escondidas pelo homem de barro. Puseram-nos aqui o homem de barro. Nos fizeram acreditar que isto é que é o verdadeiro, quando o verdadeiro é quando a gente saca todas estas camadas, todas estas crenças. Prontos. Muito bem. Havia aqui mais uma informação, mas já foi. Depois já há de vir. Vamos continuar. Mas vocês querem mais exemplos, não é? Porque isto ainda não está muito bem trabalhado. Muito bem. Vamos ver. Que mais pessoas, que grupos se podem parasitar? E vocês vão dizer, ok, já me disseste aí 2 exemplos, 3 exemplos. Que mais podes que outros exemplos me podes dar? Muito bem. Os veganos. Os veganos. Esses grupinhos andam por aí, fazem passar que são os maiores, são os seres espirituais elevados e que andam a lutar contra as pessoas que comem carne, fazer aí manifestações e muitas das vezes são os ativistas, não é? E principalmente o que é que eles fazem? Eles têm raiva de quem? Eles só têm ódio dentro deles. Ódio para com as pessoas que comem animais. Ou que vestem sapatos de couro, ou o que seja. Essas pessoas estão totalmente parasitados. E é claro que o ego espiritual que eles têm, porque eles têm um ego espiritual, e isto é uma das coisas que eu já falei aqui nos meus vídeos, o ego espiritual é o falso o ego, né? Cria uma entidade, por assim dizer, né? que te faz acreditar que tu és um ser elevado, que tu estás na espiritualidade. Isso é o ego espiritual. Faz-te acreditar que esse personagem que tu criaste é que é o verdadeiro. Então, muito cuidado com o ego espiritual que te faz, porque o ego espiritual distorciona totalmente a tua realidade. Então, estes gajos, né, estes ativistas veganos, se nós formos a ver pelos comportamento deles, eles comportam-se como parásitos. A mesma coisa acontece com os ativistas da mudança climática, do aquecimento global. Olha para o comportamento deles. Todos eles agem de uma certa maneira. E normalmente é sempre contra os outros. Ok? É o ódio contra os outros. Não é? Apesar de haver aí gente por trás que eles são pagos, não é, para fazer isto, já sabemos que também existe um bocado de teatro, mas há pessoas que realmente se deixam parasitar. Como é que eles são parasitados? Atenção, isto é muito fácil de compreender. Começa por uma informação. Tu entras dentro, vais a uma palestra dessas, ou alguém fala sobre isso, e de repente tu começas a pensar, sim, se calhar tem verdade. Não é? E eles, nesse momento, eles começam a ficar ligados. Quanto mais pensam, quanto mais eles ouvem, quanto mais, de alguma forma, eles se conectam a esse egrégor, mais eles vão tornando-se ativistas. Mais eles vão sendo implantados. Mais eles vão sendo manipulados. Até chegar aos extremos.
como por exemplo aí o movimento do Black Lives Matter, ok? Como é que eles agiram? Hã? Até mortes houve. Eles tornaram-se totalmente agressivos. Porquê? Porque eles se conectaram ao egregor. Eles se identificaram pela causa, suposta causa. Ok? Todos nós sabemos que o Jorge Soros está por trás e outros gajos que financiam isso. Todos nós sabemos que sempre lá dentro sempre existem os que são pagos. E depois existem os outros que vão na onda. Ok? Como as ovelhas. Mas todos eles estão a ser parasitados. Todos eles se uniram a esse egregor e esse egregor é como são, eles ficam tal como uma marionete, como os parásitos. Os parásitos simplesmente estão a manipular a pessoa, ok? As pessoas. Vocês estão a entender mais ou menos. Agora vamos um bocadinho para as religiões. As religiões é a mesma coisa. Eu sei que vocês vão dizer, também as religiões, sim, as religiões e qualquer outra coisa, onde as pessoas se identifiquem através das crenças. Certo? E as religiões é a mesma coisa. Quando tu vejas um fanático religioso, mesmo que seja boa pessoa, a dizer o Cristo, Jesus, ou quem seja, vem nos salvar e só Jesus é que tem a salvação, ou Maomé, ou outro ser, outra personagem bíblica, vocês vão ver que eles estão parasitados. Porquê? Porque não são eles. Não são eles que estão a falar. Eles estão a falar através das suas crenças. Através do parásito. Neste caso, do parásito do egregor da religião. No princípio, tu podes ir para uma igreja e ficares lá. E na boa, tu podes ser uma pessoa que nem sequer está parasitado. Não te deixas parasitar. Há pessoas que ficam fanáticas e há outras que simplesmente estão por estar. Quer dizer, nem se deixam parasitar. Eu acredito nisto, mas a mim um pouco me interessa. Estás a entender? Então o parásito não consegue te possuir. Enquanto que aquelas pessoas mais, entre aspas, que acreditam mais, as mais fracas, especialmente aquelas que, sei lá eu, que acreditam mais, por exemplo, eu, que acreditei que me conectei muito à lei da atração, à lei da assunção, e assim que se calhar como vocês, né? Vocês simplesmente acreditaram que as coisas são assim, né? Porque pronto, tinha muita lógica, né? E de repente, quando tu começas a ser parasitado, tu nem sequer vês o que eu já vos disse anteriormente. Não consegues associar as coisas, tu acreditas naquilo. E eu não estou a dizer, porque eu também estudei muito o poder da mente, sem ser nada dessas tretas, e eu sei que a mente tem muito poder. Eu consegui. Eu tive muitas experiências. Mesmo telepatia. Entre outras coisas, de levitação, invisibilidade. Há coisas que a mente consegue fazer, né? Então, há coisas fantásticas, claro que há. Agora, há coisas que eu também consegui atrair assim, porque sim. Mas isto tem muito a ver com outras coisas. Tem a ver, porque a gente está conectada em mente colmeia. É tipo como se fosse neurónios, né? Todos nós somos um neurónio. Vamos imaginar aqui está um neurónio, todos estamos conectados. Se eu pensar em algo que eu quero e se alguém estiver à minha beira, cerca de mim, especialmente se for um familiar, esse familiar vai captar, porque é aqueles que eu estou mais ligado, existe mais força. Se essa pessoa estiver em sintonia comigo, ele vai conseguir, se ele me puder ajudar, ele vai ajudar. Isso acontece com as minhas irmãs. Quando elas pensam alguma coisa assim, ou precisam de algo assim, eu consigo, e eu sem saber, eu faço isso. Ou alguma coisa acontece. Então, há coisas que dizem que é a lei da atração. Que a lei da atração? Estamos todos ligados. Ligamos o pensamento, eu capto o que ela quer. Se eu tiver, eu faço isso. Inconscientemente. A mim passa-me isso um milhão de vezes. Já me passou 1 milhão de vezes. Por assim dizer, né?
Para vocês entenderem que isso é muito frequente. Se vocês estiverem atentos, também acontece com vocês. Então, meus amigos, isto, como eu estava a falar, a religião é a mesma coisa. Os fanáticos e aqueles que vêm das Arábias, dessa religião. Esses aí ainda estão mais fanáticos. Esses aí é que estão mesmo parasitados. Porque as crenças deles, e eu vou dizer, eu tenho muitos amigos dessa religião e são boas pessoas, mas eles têm muito medo dentro deles. E se o que está em cima, os imãs, disserem para fazer certas coisas, eles vão fazer. Por isso tenham muito cuidado, porque eles são podem ser muito boas pessoas, mas a religião está em primeiro lugar. Por isso é que eu estou a dizer, todos eles estão parasitados. Eu não digo todos, mas a maioria. Parasitados por esse egrégor que os controla. Eles pensam que são livres, mas não são livres. Em certa medida, eles não são livres. Em certa medida. Estão parasitados sem saber que estão parasitados. E todos nós estamos parasitados de uma certa maneira, porque o parásito nunca se vai dar a conhecer. Tu pensas que és tu que estás a agir, mas tu não és tu que estás a fazer as escolhas, não és tu que estás a pensar dessa maneira, a seguir esses objetivos. É o próprio parásito que estás a guiar. E nós, como nós não conseguimos sair dessa ilusão em que nós estamos metidos, é ele que está a controlar toda essa realidade. Por isso mesmo é que nós não conseguimos sair. Por isso mesmo é que não conseguimos pensar diferente. E é isto que eu vos quero trazer hoje. É uma teoria que pode ser verdadeira, que de alguma maneira, não sei, se pode pegar com pinças? Sim. Eu acho que tem extremamente muita lógica. Desde o meu ponto de vista. Já são 32 minutos. Já falei aqui muito. Isto há muita coisa que se lhe diga, E eu sempre vos digo, e sempre vos vou dizer, falta mais uma. Eu estava a falar os da nova era. Vocês pensam que eu vou vos dizer muitos terapeutas. Todos esses, muitos estão cheios de crenças que acreditam naquilo sem, esparcem o seu conhecimento, dizendo que a verdade é esta e esta e esta. Todos parasitados. Especialmente as pessoas que dizem da quinta D, que vamos todos para a quinta D. Esses são os mais parasitados. E aqueles que os seguem, mais parasitados estão. Porquê? Porque eles nem se questionam. Se a outra pessoa que está a dizer isso é verdade ou mentira. Deixaram-se influenciar, conectaram-se ao egrégor, Porque eles, os que lançam, os que dizem, os que distribuem essa informação através das redes sociais, esses são como se fosse a rainha. Rainha principal. Várias rainhas, vários pedaços de egrégor. Que deixou-se o egrégor ali, se conecta mais, tem mais força. E depois os outros, ao se conectar com essa informação, ficam pegados a essa conexão. E depois não saem. Depois ficam sempre a ver os vídeos, ficam constantemente a ver esses vídeos e não se separam desses vídeos. Como é que tu podes saber se estás parasitado? Quando tu não largas um certo tipo de informação. Estás sempre a ver, vamos imaginar que estás a ver o Big Brother. Porquê que estás a ver o Big Brother? Porque tenho interesse. Eu não vejo. Bem, eu também já não vejo televisão há mais de 20... Desde o ano 2001, mais ou menos. Já há 24 anos. Há 24 anos que eu não vejo televisão.
Então é claro que eu não me consigo conectar com esses egregores. Ai não, isso é só para diversão. Não, não, não. Diversão não. Porque tu vais ver uma vez, depois já queres ver outra, depois queres ver mais, depois já nem sequer pensas, já dizes, não, eu tenho que ver, eu tenho que estar aqui quieto. Tu não és capaz de fazer outras coisas porque tens que, não podes ir fazer outras coisas, não é? Porque tens que ver o Big Brother. Ou agora, eu no outro dia estava a ver umas notícias, eu nem sequer sabia que existe, era casado qualquer coisa assim, não é? É uma nova reality show. Casado às cegas, o que é isto? Eu nem sabia que isto existia. Só para vocês verem que eu já não vejo televisão há 24 anos. Por isso é que não me deixo influenciar, não me conecto a egregores. Mas posso me conectar a outros egregores, a outro tipo de informações. Porquê é que vocês não deixam de ver a certos canais do YouTube? Porquê é que vocês não deixam de seguir certo tipo de pessoas? Hã? Isso é outro tipo de conexões. Isso é outro tipo de conexões. Pode também estar associado a um egrégor? Talvez sim, talvez não. Mas tu também te conectas a essa pessoa. Essa pessoa está-se a alimentar de ti. Eles são como se fossem vampiros energéticos. Tu cedes o seu poder, faz a conexão energética e ficas preso. A esse cantor, a esse ator, a esse influencer, a esse youtuber. E vocês querem sempre ver. Eu não estou a dizer que isso seja mau ou seja bom. Eu também vejo canais que a mim me interessam. Eu agora estou simplesmente a desescrever-me de todos. Agora é mesmo assim que eu fartei-me deles todos. Um ou outro eu vejo por interesse quando aparece. Mas, sinceramente, a maior parte já foi tudo à vida. É quando tu fazes o reset. Alguns sempre vais... Opa! Claro que há certas séries que tu gostas de ver, não é? Ou para te entreteres. Pá, de certa maneira não dá para tu não ficares ligado. Mas eu estou a falar aqui, o que estou a querer mesmo aprofundar, entre aspas, explicar, esta parte da parasitagem mais densa, que nós não conseguimos ser conscientes. Tá? E agora, para terminar, para isto não ficar mais longo, eu também não deu para isto, é o que eu digo, surgiu-me agora há pouco tempo, então ainda não deu para eu trabalhar muito bem nisto, mas vocês, eu tenho a certeza que vocês entenderam perfeitamente, se vocês viram o vídeo até aqui, eu tenho a certeza que vocês já entenderam perfeitamente e vocês já começam a pensar assim, acho que estou parasitado por esse egregor. Consegues largá-lo? Consegues? É como o futebol. O futebol, as pessoas querem ver sempre futebol. O Benfica quando é que joga? Tem que estar lá. Não posso fazer outras coisas senão coisa. Então, o egrégor do futebol. Certo? Já uma pessoa está a ser controlado. Agora, é o que eu digo, é um egrégor? Não sei. Sei que existe algo que nos leva ao exagero, ao controle sobre nós. Eles controlam-nos. O que está fora nos consegue controlar. E faz com que nós ajamos de uma maneira ou de outra. E é isto que me confunde. Como é que isto é possível? Ok? Se eu tivesse essas capacidades psíquicas de ver mesmo o mundo real, esse mundo invisível, possivelmente eu conseguiria ver aí muitas aranhas. Aí com os seus tentáculos a manipular milhões ou bilhões de pessoas. É possível? Claro que é. Agora, eu sempre digo, e agora para terminar, é algo que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, em muitos vídeos, que tem a ver com isto aqui que nós vivemos não é real. Não é real. Ok? As nossas crenças não são reais. Nada do que está fora é real. Enquanto vocês não entenderem isso, não há muita coisa para fazer. Eu já vos disse que o caminho é para dentro, onde é o zero absoluto. Eu posso vos dizer assim, que eu me conecto com o de fora, é verdade. Mas eu sei que sou o zero absoluto.
Eu já cheguei ao estado de consciência em que eu sei que eu sou o zero absoluto. Que nada existe. E para que vocês entendam, quando eu digo que nada existe, eu vou-vos dar uma boa explicação para que vocês entendam. E é o seguinte. Tu quando sonhas, tu quando estás no sonho, tu dizes assim, isto é real, certo? Certo? Quando estás no sonho, tu dizes assim, isto é real. Tu pensas que o que estás a sonhar é real. Quando acordas, era real aquilo que tu sonhaste. Tu dizes, sim, estava no sonho, aquilo era real. Não, aquilo desapareceu. É algo, é real, mas não existe. Desapareceu, já não existe. Mesma coisa é aqui. Aqui parece real, mas isto é um sonho. E pum! Isto não é nada. Nada disto existe. Eu sei que é difícil de explicar isto porque tu tens que passar pelo processo. Hã? Eu estou a tentar explicar isto de uma maneira que vocês entendam. Hã? Isto não me, eu que digo, não me faz de mim ninguém. Eu só sou um principiante. Hã? Ainda sou um principiante que anda neste caminho, que ainda agora saiu da toca do coelho. Entrou na toca do coelho, viu o que está lá, ups, sai para cá para fora. E saio cá para fora e digo aquilo que eu vi. Aquilo que eu. Por onde eu andei, né? Pelo menos o caminho pelo qual eu andei. Então, pá, eu espero que vocês entendam esta parte. Eu havia outra coisa que eu tinha para contar, mas já fugiu. Isto já está a ficar bastante longo o vídeo. Vocês é que tendes a decisão de acordar ou não. Se vocês quiserem continuar a estar deste lado, parabéns. Se vocês quiserem entrar para dentro, entrem. Eu já vos dei aqui algumas dicas. Uma delas é sempre dizer quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou este corpo? Sou estas emoções? Sou esta mente? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou este corpo astral? Este corpo energético? Sou este corpo mental? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Quem sou eu? Tu vais ver, tu começas a estar conectado com o teu ser superior. E quando o teu ser superior vier, como aconteceu a mim, ele vem e entra dentro de ti, porque ele não sabe que está aqui, ele está desconectado. O teu ser superior não está aqui. Tu tens aqui, mais ou menos aqui deste lado, é como se fosse uma ligação ao teu ser superior. Eu não sei como é que isso é, mas eu sinto assim, é algo que está por aqui. É uma conexão, vai ao teu ser superior e faz a conexão. Então, o teu superior entra dentro do teu corpo e diz assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Quando o meu ser superior entrou, eu fiquei assim, fiquei quieto, eu já contei aqui, num vídeo. E eu olhar para as minhas mãos, quieto, assim com cara de estúpido, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu dizia para mim, o que é que eu estou aqui a fazer? O meu ser, o que é que eu estou aqui a fazer? E a minha outra parte racional estava a dizer, olha, ele nem sequer sabia que estava aqui. Eu estava aqui. Nem sabia, não sabia. Não sabia que eu estava aqui. Então só para tu veres a desconexão que tem o ser humano. Os seres humanos estão desconectados do seu ser. E quando o seu ser dá conta de que está aqui, ele diz assim, ele diz, não acredito, o que é este corpo? Ele começa a dizer assim, mas que corpo é este? Que eu não tinha nem sequer, não tinha ideia. Nem sei o que é este corpo. Eu recordo-me quando o meu ser entrou, porque ele incorporou um bocadinho em mim, né? Uma parte estava consciente, a outra nem tanto. E eu conectei-me com uma parte e outra, pronto, vocês estão a ver a minha parte daqui de física e a parte do meu ser superior. E ele assim a olhar, é isto? Olhar para o braço, tipo, é isto? Eu não sabia o que era este corpo. Como é que é possível eu estar aqui? Eu não sabia que eu estava aqui. São experiências que uma pessoa passa e diz assim, uau, e eu já vos disse, repitam isso
1 milhão de vezes, todos os dias, a toda a hora. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou este corpo? Não, sou este corpo. Sou estas emoções. Sou esta mente. Sou este corpo. Sou um espírito? Sou uma consciência? Quem sou eu? Tu vais sempre repetindo, 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 repetindo. Ok? Mas também, cuidado, não vais até ao fanatismo. Mas vai repetindo sempre com essa coisa de quem sou eu? Quem sou eu? Tu vais ver que tu vais... Conexão. Há de chegar um dia... Pau! Já está! É o que eu digo, mas cuidado, não há volta atrás. Hein? No momento em que tu conectas, no momento em que começas a seguir o caminho do coelho, já não há volta atrás. Hein? Por isso, tendo muito cuidadinho, porque este caminho não é para todos. Quer dizer, é para todos, mas cuidado, porque uma vez que entras, já não sais. Porque muda tudo. As tuas ações têm que ser diferentes. Tu já não vais conseguir agir como eras antes. Não, nunca mais. Por isso eu sempre aviso às pessoas com quem eu falo, cuidado, tu entras dentro deste caminho, no momento em que a passão vamos imaginar que a tua consciência está assim, está deste tamanho. Ok? Está mesmo ali, juntinho à cabeça. E de repente começa a expandir. Vai para esta expansão. Já não és o mesmo. Já não és o mesmo. Vai assim, já não és. E assim, e cada vez mais. Hã? A expansão da tua consciência vai ficando cada vez mais grande. Mais expandida. E não há maneira de voltar atrás. Tu podes querer voltar atrás, mas já não há. Já não há maneira. Ok? Não há maneira. Por isso, tendo muito cuidado, quando vocês começam a ir por este caminho, morreu. Já não há volta atrás. Bem, escrevam aí nos comentários o que é que vocês acham do vídeo, desta informação. Tem lógica, não tem lógica? Já ouviram sobre isto? Não é? Ou não? Já leram? Metam aí a vossa opinião, mesmo que seja negativa, coloquem aí. Ou se tiverem outras teorias, também. Não é? É sempre bom saber a vossa opinião. Não é? Mesmo que isto pareça louco, eu sei que parece louco, mas temos que ser assim, temos que ser abertos de consciência. A mim surgiu-me, de repente veio-me, mas isto veio porque eu estou a fazer algo, ok? Isto não vem porque sim, Estas ideias vêm porque eu estou a fazer uns exercícios. Então, quando eu faço esses exercícios, as coisas fluem mais. Então, como eu estou aberto às novas ideias, para ver o mundo de outra maneira, para ver a verdade, eu chamo a verdade para mim. Eu quero ver a verdade. Então, de repente, vêm estas intuições. Pode ser que isto seja verdade, pode ser mentira, não sei. Mas espero bem que sirva para todos vocês. Para mim já me serviu, porque eu já estou a ver o mundo de outra maneira. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas, como eu sempre digo, eu confio desconfiando, não é? Confio desconfiando, não me meto nessas crenças. Eu sei que isto nada existe, mas enquanto nós estamos aqui a jogar o jogo da Matrix, vamos jogando o jogo da Matrix e prontos. É o jogo que nós temos. Enquanto eu estiver cá deste lado, eu vou jogando o jogo. Mas a minha parte, já sabe que eu sou o zero absoluto. O zero absoluto. Ok? É bom que vocês entendam isso. Bem, vamos terminar. Havia muita coisa mais para dizer, a sério. Havia muita mais coisa para dizer. Mas, não vou estar a expandir aqui mais porque não dá. Deixo isso para vocês, para que vocês pensem aí em casa se realmente este gajo que está aqui deste lado se tem todos os neurónios no sítio ou não. Ok? Pessoal, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!